Gravando aqui esse vídeo como uma resposta a uma dúvida que uma amiga mandou ali no privado do Instagram, e como é uma dúvida de catequese, que envolve catequese, pode ser também a dúvida de muitas outras pessoas. Eu disse para ela que ia responder. É uma pergunta bem complexa que envolve muitos assuntos, tem muitos assuntos ali misturados. E rezei, pedi a Deus sabedoria para responder, porque não responder poderia fazer mais mal do que bem. Deixar uma pessoa sem resposta quando claramente ela está em busca de resposta, pode ser um pecado de omissão, né, nossa, dos catequistas e pregadores. Então, assiste esse vídeo, você que é catequista, você que é pregador, pode ser uma dúvida, pode te ajudar amanhã ou depois a sanar dúvidas parecidas nos seus encontros de catequese, que com certeza ou já apareceram ou aparecerão. Então, como é um assunto que envolve religião, vamos começar do jeito certo, vamos começar rezando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Essa moça, essa amiga, seguidora, eu não sei como é que fala, né? Esse negócio de seguidor para mim. Essa pessoa, ela me mandou uma mensagem no meu privado, ali no Instagram. Eu vou compartilhar aqui a tela, o print com vocês. É um print grande, talvez esse vídeo aqui fique grande. Vai ficar um vídeo resposta, acho que vai ficar bem legal. Então aqui ela começa assim: Oi, posso tirar uma dúvida como católica? Claro. E aí mandou uma foto aqui já do padre Lancelotti e do Frei Gilson. Quando eu vi essas duas fotos, eu falei: pronto, lá vem bomba. Porque são duas pessoas que causam polêmicas, duas pessoas que estão em evidência aí nas redes sociais. E aí ela mesma já vai tirando a dúvida, e a gente vai vendo que ela mesma já vai se respondendo. E é legal. Você vê que ela tá com sede. Isso é muito legal. Basicamente é uma dúvida complexa, ouso dizer complexa até demais. Eu gostaria de estar mais ativa na igreja, participar de algum grupo. Meu marido é ou era, acho que da Umbanda, sei lá. Só sei que quando ele me conheceu, não participou de mais nada. Glória a Deus por isso. Porém, ele gosta, ainda acredita nas outras entidades. Mas, como eu falei, ele está adorando conhecer a Igreja Católica. Fizemos o curso de noivos e ele foi super participativo. E ele quer fazer crisma, ele quer conhecer mais. Então, aqui nós temos a dúvida e temos a resposta. A importância do cônjuge estar engajado, né? Ela tá engajada na paróquia, acho que ela já é crismada, mas não é aquele, ó, que engajamento. Pelo que eu entendi, ela é uma católica, deve fazer ali as suas orações, participa da missa dominical, mas não está engajada em nenhuma pastoral. E aí ou você não é obrigado a estar engajado em pastoral. Ajuda bastante na convivência comunitária, ajuda a manter uma certa espiritualidade, mas dependendo da rotina da pessoa, eu sei que é difícil. Pra gente, pra mim, pra minha esposa é muito difícil, mas a gente não consegue ficar sem. Enfim, e aí o esposo era da Umbanda, e depois que conheceu a esposa, talvez pelo testemunho, talvez pelas orações, ele não participou mais, porém ele ainda gosta, acredita nas outras entidades. E ele está adorando conhecer a Igreja Católica. Esse aqui é o X da questão. Muitos católicos não conhecem a própria religião, porque quando você conhece, quando você estuda a doutrina católica, é inevitável. Você não consegue mais deixar de ser católico. É algo lindo, é algo que te preenche, é algo que te satisfaz. E quando você vem de outras religiões, há um conflito natural. Você vem de uma religião que tem ali raízes espíritas. E a Igreja Católica prega uma coisa, essa religião prega outra. É água e óleo, não se misturam. Então você vai ter que decidir, você vai ter que romper com uma das duas. E o que é determinante é a busca, é o desejo, é o conhecimento. Então, quanto mais você conhece de alguma coisa e você aprende a amar aquela coisa, você automaticamente você vai rejeitando as outras. Por isso que quem entra na Igreja Católica, quem se dedica, quem estuda,
nunca vai deixar de ser católico, porque você olha e aquilo faz sentido, aquilo te preenche, sem contar sem contar as evidências históricas. E aí, esse vídeo é complicado, tá? Eu tô tentando ser o mais prudente, o mais delicado possível, para não causar escândalo, para não causar repulsa, mas como vocês vão ver aqui, ela fala muito dessa questão dessa condenação, para não condenar outras religiões, não condenar outras pessoas. Mas calma, que não tem nada a ver com condenação, tem a ver com escolha, tem a ver com conhecimento. E aí aqui ela, nesse próximo print aqui, ela diz: porém, eu não sou uma cristã condenadora. Do que ela está falando? Por causa do marido, que ainda acredita ali nas entidades. Tem muito católico que tem essa questão do sincretismo. Tem muito católico que frequenta centro espírita. Tem muito católico que frequenta a maçonaria. São católicos que não se dedicaram, não se dedicaram ao estudo da doutrina católica. Tô te mandando o print do Frei Gilson e do Padre Lancelotti por serem duas figuras populares, onde ambas são perseguidas, ambas são católicas e demonstram imagens distintas de católico. E eu quero saber o que é ser católica de verdade. Aqui é o ponto da questão. Na Bíblia tem uma passagem, eu não me recordo qual é, acabei não me lembrando de pegar, eu lembrei da passagem agora, onde Jesus fala para alguém e fala assim: olha, você está no caminho certo, você não está distante do reino dos céus. E é o que eu percebo aqui nessa menina, nessa moça. Eu quero saber o que é ser católica de verdade. A dúvida é o princípio da busca. A gente só vai buscar a verdade se a gente pelo menos tiver a dúvida, se a gente tiver pelo menos o questionamento do que é a verdade. E para aquele que busca, para aquele que estuda a doutrina, nós já sabemos quem é a verdade. Teve uma pessoa que disse: eu sou a verdade. Mais ninguém. Mais ninguém. Lógico que isso pressupõe também uma experiência, um encontro. A fé, ela é uma aposta. Tirando os 12 apóstolos e Nossa Senhora, aqueles que tiveram contato com o nosso Senhor, todos nós que cremos, nós estamos apostando em algo. Nós não temos como provar que Jesus é Deus, nós não temos como provar que a Igreja Católica é a única e verdadeira igreja, senão pela fé. Nós temos como provar historicamente. Historicamente existiu um homem chamado Jesus Cristo, filho de José, viveu naquela época ali do Império Romano e que ele foi crucificado. Isso tem fatos históricos. Temos como provar historicamente que a Igreja Católica é, de fato, a igreja que Jesus fundou, porque o tempo, a cronologia bate. Uma simples pesquisa no Google, você vê que a Igreja Católica, de fato, ela tem ali 2000 anos de existência, 2026 anos de existência. E se Jesus tá lá, se a gente tem que são premissas. Se eu acredito em Jesus, eu tenho que acreditar naquilo que ele disse. Se eu acredito na Bíblia, e a palavra de Deus é a Bíblia, então, e se na Bíblia Jesus disse que ele deixou uma igreja, a única igreja que bate com todos os relatos, com todo o tempo, com todo esse passar histórico, com todos os fatos históricos, é a católica. Temos como provar, com provas científicas, que Jesus fundou a Igreja Católica? Não, não tem. Tem fatos históricos, evidências, pistas que fazem com que nós acreditemos. Temos textos ali do século I, São Justino, Santo Atanásio, chamados pais da igreja, que os relatos dos seus textos indicam que eles ali aprenderam diretamente dos apóstolos. Nem eles viram o próprio Jesus, mas eles conviveram com os homens que viram, que tiveram contato com Jesus. Então, os únicos que podiam ter certeza de que Jesus era ali o Filho de Deus, 100% ali afirmando, são os apóstolos. A gente tem fé. Nós temos fé. E, gente, se eu estiver falando alguma besteira aqui, por favor, pode me corrigir, bota aqui embaixo, manda para Paulo Ricardo, não tem problema nenhum. Eu não sou perfeito, eu não sou esse ó que estudioso. Tudo que eu tô falando aqui são das minhas experiências e posso estar falando alguma coisa errada. Se estiver falando alguma coisa errada, se a igreja diz o contrário, coloca aqui que eu falo: olha, gente, eu falei merda, me perdoem. A igreja fala isso aqui, eu apago na hora. Mas até onde eu estudei, até onde eu sei, é a fé que nos dá essa certeza. E os fatos históricos. Ninguém consegue sustentar uma mentira por tanto tempo. Se os apóstolos tivessem inventado tudo isso, sabe? Ninguém daria a vida para sustentar uma mentira, uma loucura dessas por tanto tempo. Os apóstolos, os caras, eles foram jogados para leões, para serem devorados por leões, foram crucificados, foram escalpelados.
os primeiros mártires foram colocados como tochas humanas para iluminar os banquetes romanos. Os caras eram colocados nas chamadas cadeiras de ferro. Era uma cadeira de ferro com lugar aberto embaixo. Embaixo você jogava lenha e botava a pessoa sentada ali. A pessoa ia cozinhando viva. Ninguém suportaria passar por tamanho sofrimento se não tivesse tido um encontro. E aí, quando ela fala que eu quero saber o que é ser católica de verdade, a minha única resposta para você, amiga, é ter um encontro pessoal com Jesus Cristo. Ter um encontro. Há 2 domingos atrás, nós vimos, né, o relato dos discípulos de Emaús. Então, tenha um encontro com o ressuscitado. Tenha esse encontro, tal qual os discípulos de Emaús, aonde o próprio Jesus vai te explicar. Então, aquilo que você vai estudando aqui, né, no Catecismo da Igreja Católica, tem que ter esse livro, para todo catequista, todo pregador é obrigado a ter. É ter um encontro. Se eu pudesse te dar uma única dica, durma e acorde pedindo a Deus um encontro pessoal. Porque é esse encontro que vai fundamentar tudo, é esse encontro que vai te mostrar tudo. E esse desejo de ter um encontro com Jesus é o que vai fazer, é o que vai te dar sentido, é o que vai aumentar, é o que vai iluminar a tua fé. Então eu não conheço, eu nunca vi nenhum bandido, e aqui não estou julgando, eu tô falando que eu não conheço. E aí, com base nisso, com base nesses relatos dos caras que deram a vida pelo nome de Jesus para defender a Igreja Católica, são esses fatos que me levam a crer que ela é de fato a igreja fundada por Jesus. Porque me diga quem foi aí que deu a vida pela Maria Mulambo. Me diga quem foi que sofreu um martírio por causa do Zé Pilintra, ou por causa de Ogum, por causa de Oxóssi. Gente, meu vizinho cismou de fazer obra aqui, eu não vou parar de gravar o vídeo, tá? Eu vou continuar, então relevem as marteladas. Deixa eu fechar aqui. Acho que diminuiu um pouco, mas como é o vizinho de cima, ele tá batendo aqui, eu vou continuar gravando assim mesmo. Então, me digam quem foi que sofreu. Olha, eu estou dando a minha vida aqui por causa do Allan Kardec. Eu estou dando a minha vida. Eu estou deixando arrancarem a minha língua. Eu estou deixando arrancarem os meus olhos por causa do meu amor a Iemanjá. E eu não estou criticando, eu só estou levantando um questionamento. Isso, a gente tem relatos de pessoas que fizeram isso pelo nome de Jesus Cristo. Então, isso são indícios históricos que me fazem acreditar. Além dos outros, além da minha experiência pessoal que eu tive, que tenho com o nosso Senhor, tem os outros fatos. Vamos colocar aqui a Eucaristia, que para nós é o ápice da nossa fé. Você pega, assim que eu me entendi como gente, eu também tive as minhas crises, as minhas dúvidas na Eucaristia. Como é que você olha para aquele pedaço de pão e, caraca, ali tá o corpo e o sangue de Jesus? A mente não entende, mas depois a fé ilumina e você passa a crer. E aí volto a bater na questão do estudo. Quando você começa a analisar ali a vida dos santos, tudo que eles falam, todas as experiências místicas com a Eucaristia, e você pega os milagres eucarísticos, para mim o mais emblemático é o de Lanciano, e aí você fala, caramba, aqui tem alguma coisa. E aí você continua estudando. E aí você lê que fizeram uma análise forense, fizeram uma análise ali, fizeram uma análise no milagre eucarístico, onde pegaram um pedaço da hóstia que virou carne, pegaram um pedaço ali das partículas de sangue e foram fazer uma análise laboratorial. O mesmo tipo sanguíneo, tem tipo sanguíneo ali. Se fosse pão, não teria tipo sanguíneo. Tá entendendo? Se fosse vinho, não seria encontrado tipo sanguíneo. Você tá entendendo? Mas aquele vinho, aquele pão, virou um pedaço de carne, virou um pedaço do coração. E aí, o sangue, e o vinho virou sangue, no qual foram encontrados, e aí eu não sei o nome científico, mas foram encontrados hemoglobina, sei lá. Fizeram lá o tipo sanguíneo, deu AB. AB. Historicamente, grupos semelhantes tem, tipo aqui no Brasil. Se for fazer ali um mapeamento, me perdoem, tá? Eu não sei se é assim que se fala. Se for fazer um mapeamento sanguíneo dos brasileiros, vai achar um padrão. Esse padrão, AB, foi achado entre os judeus. Jesus era judeu. E aí, o mesmo tipo sanguíneo que acharam no pão, na carne, foi o mesmo tipo sanguíneo achado no vinho, que era sangue. O tecido, e fizeram ali a análise. No tecido do corpo,
identificou-se que era tecido do miocárdio, que é um tecido do coração. E aquele tecido, ele estava tão contraído, ele estava de uma forma ali tão tensa, eu acho, que chegou-se à constatação de que foi é um coração que sofreu muito, tá? Então, acharam o mesmo tipo sanguíneo, tanto na carne quanto no sangue. Depois, fizeram uma análise forense também no sudário de Turim. O sudário de Turim é aquele corpo, santo sudário, é aquele tecido que envolveu, nós católicos acreditamos que foi o tecido que envolveu o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo quando ele desceu, quando ele foi retirado da cruz. Conseguiram achar ali material genético. O mesmo tipo sanguíneo que está no sudário de Turim é o mesmo tipo sanguíneo que está no milagre de Lanciano. Também fizeram uma análise forense naquele chamado sudário de Oviedo, que atribui-se àquele no qual Verônica seca e enxuga o rosto de Jesus. Adivinha qual é o tipo sanguíneo? O mesmo. Então você pega milagres distintos, de séculos de diferença, o mesmo tipo sanguíneo. E aí você pega esses milagres, que um secou o sangue de Jesus no rosto, o outro envolveu o corpo de Jesus todo ensanguentado, e aí você pega um milagre eucarístico de Lanciano e bate. É o mesmo tipo sanguíneo. Se isso não alimenta a tua fé, se isso para você não é uma justificativa, não é uma evidência de que na Eucaristia está o corpo e o sangue de Jesus, meu irmão, eu não sei mais o que te falar, tá entendendo? Então, quando essa menina que fala, eu quero saber o que é ser católica de verdade, é ter um encontro pessoal com Jesus. Mas esse encontro pessoal não é o suficiente. É a partir desse encontro, quando Jesus se encontra com os discípulos de Emaús, eles tiveram um encontro com Jesus. Mas o que foi acontecendo ao longo da trajetória? Jesus foi explicando, Jesus foi ensinando. Então eles foram estudando tudo aquilo. Jesus foi falando todas as passagens que mostravam, olha, eu sou o Messias esperado vai nascer da Virgem, tudo que vai acontecer comigo, com ele, com o Messias aconteceu comigo. Jesus está fazendo o quê? Eu sou o Messias, Jesus está se revelando. E Jesus vai caminhando com eles até chegar à casa. Quando chegam à casa, o que Jesus faz? Celebra a Santa Ceia, celebra uma missa. Celebra o quê? A Eucaristia. E quando Jesus celebra a missa com esses discípulos, eles conseguem ver Jesus como Salvador, Jesus como Messias. Então toda a vida da igreja, ela gira em torno da Eucaristia. Então se peça a Deus todo santo dia um encontro pessoal com Ele, com o ressuscitado. Associado a isso, uma vida dedicada aos estudos, uma vida dedicada à oração e aos estudos. E peça a Deus a cada dia, meu Deus, eu creio, meu Deus, me dá a graça de crer na Santa Eucaristia, para quem tem dificuldade de acreditar. Porque as evidências são muito grandes. Então, o que é ser um católico de verdade? Eu não sei. Cada um vai se encontrando. É aquela pessoa que crê em Jesus Cristo e está disposto a dar a vida por isso. É descobrir a verdade. Mas que verdade é essa? Então, se você pegar aqui o catecismo e começar a ler, você vai ser um católico de verdade? Não, porque você precisa da graça. É a graça de Deus que vai, junto com os seus estudos, junto com a sua vida de oração, que vai te convencer de que a Igreja Católica, de que Jesus Cristo é Deus, é o Filho de Deus e que a Igreja Católica é a igreja fundada por Ele. Somente o Espírito Santo pode fazer isso, ninguém mais. E aí a função do catequista, a função do pregador é essa aqui, é tentar te ajudar. Agora, quem vai de fato te convencer é você mesma, se abrindo, pedindo ao Espírito Santo, pedir e vos será dado, e pedindo a Deus todo dia essa graça. E aí ela continua. Ela fala aqui do Frei Gilson, né? Vamos lá. Caramba, é porque misturou muita coisa, gente. Esse vídeo vai ficar gigante. Aí ela mistura o Frei Gilson com o Padre Lancelotti. Quem tá certo? Os dois estão certos. Lembra do relato de Paulo e Tiago no Evangelho, onde Tiago fala, mostra-me a tua fé sem as obras, que eu te mostro a minha fé pelas obras. Então é essa linha, claramente a gente consegue fazer essa distinção ali. A gente vê São Paulo nessa linha mais espiritual, mais voltada para a oração, e Tiago para aquela linha mais voltada para o social, ajudar os pobres, ajudar os necessitados, que também é importante. E aqui eu já deixo claro também que se eu tivesse que optar pela minha linha, a minha linha claramente é a do Frei Gilson, é do Padre Paulo Ricardo. E eu não estou falando aqui em momento nenhum que o Padre Lancelotti não está certo. Ele está certo. O problema, querida irmã, é o viés político que está por trás
do padre Lancelotti. É a chamada teologia da libertação. E ela já foi condenada pela igreja. Então, sim, se o padre Lancelotti ele pertence a essa tal teologia da libertação, que é um viés dentro da igreja católica, hoje já é reconhecido que esse viés é um viés errado, quem você apostaria que está certo? Tá entendendo? E então porque o Frei Gilson ele tem essa linha mais espiritual, ele não faz obra social? Pelo contrário, se botar na ponta do lápis, o Frei Gilson faz muito mais obra social do que o padre Lancelotti. Só que o apelo que lembra do viés político? O apelo que a mídia dá pro padre Lancelotti é para justamente para desvirtuar da questão da espiritualidade. Porque, infelizmente, aqui no Brasil existe uma classe política demoníaca, não existe outra palavra, que ela é contra a família, que ela é a favor do aborto, que ela é a favor de liberações sexuais, que a igreja não permite. E se o padre está alinhado com esse tipo de política, me responda você, aonde está a verdade? A igreja é bem clara. A igreja é bem clara nos seus ensinamentos. E aí você fala, né, de ser incisiva, de ser condenadora. Eu não sei se você tem filhos, mas a minha cabeça mudou muito depois que eu tive filho. Eu tenho três. A educação que eu dou para os três é a mesma. Mas vamos supor que o meu do meio, que é o Thiago, que ele é o mais escrevitado, ele comece, já adolescente, ele comece a embranhar por outros caminhos, que não foram aqueles que eu ensinei para os outros irmãos. Você acha que ele começa a andar ali com os amiguinhos que começam ali fumando um cigarrinho aqui, tomando uma cervejinha ali, indo pra um bailezinho ali. Daqui a pouco eles estão exagerando na bebida, daqui a pouco eles estão fumando maconha, daqui a pouco eles estão cheirando cocaína, daqui a pouco eles estão tendo uma overdose. Você acha que eu, ao falar pro Thiago, Thiago, esses teus amigos, eles não valem bosta nenhuma. Se você continuar andando com eles, você vai entrar num caminho sem volta. Você entrando nesse caminho sem volta e morrendo nesse caminho sem volta, você vai ser condenado. Ou você vai ser preso, ou você vai morrer. Agora traz isso para dentro do âmbito religioso. Se você seguir aquilo que a igreja não te diz, você vai pro inferno. Eu tô sendo impositivo, eu tô querendo colocar medo no meu filho, ou eu como pai que já vivi outras coisas antes, que tem uma realidade, que consigo enxergar uma realidade que meu filho ainda não consegue enxergar, eu tô sendo impositivo, eu tô colocando medo nele, ou eu estou tentando salvar o meu filho, ainda que seja através do medo. Então, por mais que às vezes a gente acha que a igreja católica está condenando, ela não está condenando. Ela está preocupada. Se a humanidade seguir por esse caminho, ela será condenada ao inferno. É um olhar de pai, é um olhar de mãe. Então, quando a gente faz essa distinção entre Frei Gilson, Padre Lancelotti e outros que seguem essa linha, é essa permissividade que a igreja não tolera. E não é que tolera porque ela é carrasca, que ela quer tolir a humanidade. Não, pelo contrário, porque o próprio Jesus falou: se vocês seguirem por esse caminho, vocês vão para o inferno. Você é obrigado a acreditar? Não. Então, segue a sua vida, vai viver em paz e pague o preço depois. Lembra? Céu, inferno são realidades que a gente não tem como provar. Então, se a pessoa amanhã ou depois morrer e for pro inferno, e se eu morrer e for pro céu, eu fiz uma aposta. Eu fiz uma aposta que, graças a Deus, deu tudo certo. E aí ela foi comentar num post de um rapaz, talvez com essa mesma dúvida, e o rapaz ali foi super agressivo com ela, falando sobre São Jorge e Ogum. E aí volta no assunto. Aí isso aqui já é sincretismo, é uma questão histórica que vai ficar muito extenso esse vídeo. Não cabe falar, porque ela mesma responde, ela já sabe que é o sincretismo. Mas lembra, querida irmã, se você tem um encontro de verdade com o nosso Senhor, esse encontro é suficiente. Esse encontro vai te mostrar de que todas as outras coisas não precisam. Não precisam. E é isso que você tem que mostrar pro seu esposo. A tua fé, o teu amor por nosso Senhor, a tua devoção pela Eucaristia tem que ser tão grande, tem que ser tão grande, o teu desejo de estar com nosso Senhor tem que ser tão grande que teu esposo olha assim, tem alguma coisa ali. Tem alguma coisa ali. E eu quero conhecer essa coisa. Que aqui o Ogum não tá me preenchendo. Que ao invés da guia, ele use essa guia. A guia que te guia para o céu. Né? Não sei se apareceu. Não aquela guia aqui, mas a guia que te leva para o céu.
E ela mostra que fala de 2 aulas de catequese, que uma foi um lixo, a outra foi um luxo, aí talvez porque uma explora um viés que ela defende, o outro de repente não. Aí só voltando à questão do Frei Gilson, o carisma dele é a espiritualidade, é a contemplação, o que não quer dizer que ele não faça obras sociais, quem acompanha o Rosário da Madrugada vê as obras. Nessa última quaresma, se eu não me engano, ele ajudou as irmãs da Toca de Assis. Quem são as irmãs da Toca de Assis? São irmãs que são voltadas para a vida de contemplação, né? Mas, mas também pelo auxílio aos pobres. Então, eles rezam muito, acordam de madrugada, rezam muito, e dali, 7, 8 horas da manhã, elas vão pra rua cuidar dos pobres. Você tá entendendo como tá ordenado? E nessa ajuda aos pobres, elas estão evangelizando. Conheci vários irmãos da Toca de Assis, e é uma outra realidade que eu não vejo. Que eu não vejo nessa galera ali da Teologia da Libertação, nem no Padre Lancelotti. É só o social, vai lá dar o pão e tchau. Ok, é importante dar o pão, mas muito mais importante é a evangelização. Talvez você saiba, a Igreja Católica é a maior obra caritativa do mundo. Então, só cuidado, né? No Brasil, infelizmente, a gente tem essa questão da politicagem. Então, assim, o que eu posso te dizer? Siga padres que tenham solidez, que vão te ensinar a verdadeira essência da doutrina católica, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, aqui, o que eu vou te indicar é Padre Paulo Ricardo, Frei Gilson, as irmãs ali do Instituto Hesed, são fontes assim que a gente confia, que eu confio, minha família confia, que são as quais a gente busca. Doutora Filó, ouça pregações, sabe? A gente precisa alimentar a nossa alma com coisas boas. E o que não te impede de continuar fazendo caridade, o que não te impede de continuar admirando o trabalho pastoral que o Padre Lancelotti faz. Mas você percebeu que o próprio Padre Lancelotti foi cortado um pouquinho, ele deu uma sumida, ele tava falando tantas coisas contrárias à doutrina que a Arquidiocese de São Paulo o proibiu. Então, assim, se a própria igreja tá proibindo o padre de falar, é porque tem alguma coisa errada, tá? E quando você tem um encontro com a verdade, e é um encontro de verdade, sabe? Que alimenta, que faz com que você, de fato, queira aquilo dia e noite, deseje aquilo dia e noite. Porque aí você olha para as outras coisas e não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Eu sinto que tenho mais afinidade com o Padre Lancelotti, que age por amor e ajuda o próximo. Já acabei te respondendo, né? O que é agir por amor? Então, Frei Gilson não age por amor quando ele acorda 4 da manhã, quando ele acorda às 3 da manhã para estar às 4, com mais de 1 milhão de pessoas rezando. Graças ao Frei Gilson, tá acontecendo uma revolução na igreja brasileira, católica do Brasil, por isso que ele está sendo perseguido. Sabe? Milagres e milagres e milagres acontecendo ali no Rosário da Madrugada. Eu vejo muito amor no que o Frei Gilson faz. Eu não sigo o Padre Lancelotti, então como é que mensura atos de amor, sabe? Então você mesma tá acabando dizendo, se você diz que se você cria um paralelo entre o Padre Lancelotti, você diz que o Padre Lancelotti age por amor, você tá dizendo que o Frei Gilson não age? Então você falou ali que não condena, mas está condenando o Frei Gilson. Não tô te julgando, só tô plantando uma dúvida, tô levantando um questionamento. E apenas ama sem ver o histórico de vida, que tem compaixão e não julga, por ele estar sendo julgado pelos próprios católicos e condenado. Sim, ele está sendo julgado porque a Igreja Católica ela funciona de uma forma hierárquica. Tem os bispos, os padres, e os padres devem obediência aos bispos. Quem são os bispos? São os defensores da doutrina, da tradição. Que tradição, que doutrina é essa? Que vieram dos apóstolos. E é a mesma até hoje, é a mesma até hoje. E se o padre Lancelotti está sendo condenado, não, né? Se ele está sendo ali criticado, se ele está passando por essa, por essa censura que vem de cima da própria igreja, indica que ele está errado. Vamos aqui abrir a mente, vamos olhar com um olhar sincero, um olhar cristão. Se ele está sendo censurado pela própria igreja, é porque ele está falando coisas que vão de encontro ao que a igreja diz. E aí eu tô confusa sobre o que a Igreja Católica prega de verdade. O que a Igreja prega de verdade é o credo. Creio na Igreja una, católica, santa, apostólica. Creio em um só Deus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Creio no Espírito Santo. Creio na bem-aventurada Virgem Maria, na sua virgindade. Creio na Santíssima Eucaristia. Creio na intercessão dos santos. Então, amiga, não fica preocupada no que a Igreja Católica prega de verdade. O que a Igreja Católica prega de verdade é: tenha um encontro com o ressuscitado.
É por isso que a gente vê aí um monte de católico de IBGE, um monte de católico que tá lá sentado, só é católico de esquentar banco. Tenha um encontro com o ressuscitado. Peça a Deus dia e noite isso. Quando eu voltei a frequentar a igreja, tinha uma senhorinha bem velhinha, talvez conheça, toda a missa ela tá aqui, participa dos eventos, dançou. E ela, porém, ela sempre ia com umas guias de santo, tá? E o tal do sincretismo religioso. A igreja tá cheia de gente assim, tá cheia de gente que tá em todas as pastorais, tá em todas as missas e até hoje não teve um encontro pessoal com Jesus, tá? Eu não consegui julgar ela mal, e não é pra julgar mesmo. Não consegui condenar ela por misturar religião, também não é pra julgar. Mas eu falei pro meu marido que eu aposto que ela é mais cristã que muitos cristãos. Você acabou de julgar. Você acabou de julgar todas as outras pessoas. Tá entendendo? Não é fácil, gente. Ser católico não é fácil. Galera tinha um pensamento muito errado. Ser católico é difícil, é exigente demais. Mas eu não mudaria de religião por absolutamente nada. Ela não perde uma missa, participa de todos os eventos. Hoje eu não vejo ela mais com as guias. Não sei o que aconteceu. Conheceu a verdade. Conheceu a verdade. Ela provavelmente participou do crisma, de algum encontro de catequese, algo que a tocou, algo que fez com que ela tivesse um encontro com o ressuscitado, com o nosso Senhor, e fez com que ela abandonasse a outra religião. Não sei se ela apenas parou de usar ou se teve alguma experiência com Deus que a fez abrir mão da outra religião e agora é 100% católica. Você mesma está se respondendo. Mas o que eu aprendi vendo isso na minha concepção é deixa Deus ser Deus, deixa Deus se mostrar em sua misericórdia, de forma individual a cada um, sem condenar a pessoa, sem ditar regras, sem falar que você é uma falsa católica. Não pode misturar religião. Muito obrigado, você rezo, perdi meu tempo à toa, você mesma se explicou. Brincadeira, gente. O que ela tá falando é verdade. O problema muitas pessoas estão na igreja para se autossatisfazerem, para lhe curar as suas doenças, querem uma palavra de consolo, querem a cura, querem os seus milagres. Mas quando você tem um encontro pessoal com o nosso Senhor, você passa a abrir mão das suas premissas, dos seus argumentos já formulados, dos seus preconceitos. Então ela mesma já foi se respondendo. O que eu percebo aqui, minha irmã, busque a Deus de todo o seu coração. Busque a Deus de todo o seu coração e peça que ele se revele a você. Pegue a Bíblia e como fala, né? Eu quero meditar na tua palavra dia e noite. Todos os encontros lá de catequese, onde eu sou catequista, eu falo, ouçam pregações todo dia. Ouçam pregações todo dia. Ao invés de acordar, ligar a televisão e começar vendo desgraça, já houve uma pregação ali do Frei Gilson, do Padre Paulo Ricardo, da doutora Filó. Ouça a pregação todos os dias. Busque a palavra de Deus. Se alimente disso aqui todo santo dia, todo santo dia. Não falte uma missa dominical. Espero que você esteja comungando. Se você falou que é casada, acredito que seja casada na igreja. Aí fez um monte de questionamento, mas se você não estiver comungando, se você não estiver em dia com a sua confissão, não estiver em dia com a comunhão, tá abrindo mão do mais importante, do mais essencial daquilo que você diz. Eu quero ser uma católica de verdade. Uma católica de verdade lê a Bíblia. Uma católica de verdade reza o Santo Terço todo dia. Uma católica de verdade vai à missa pelo menos todo domingo. Não sei se essa era a sua dúvida, não sei se eu te respondi, não sei se eu te ajudei. Não vou pedir para você comentar aqui embaixo, para você não se expor, mas me manda mensagem no meu privado, igual você mandou. E se você tinha alguma dúvida, se eu te ajudei de alguma forma, deixa aqui embaixo, compartilha esse vídeo. Manda aí, como eu sou catequista também, de repente esse vídeo aí foi uma porta de entrada para a gente estar ajudando outras pessoas. Manda aí tua dúvida sobre a Igreja Católica, a gente vai tentando responder, tá bom? Deus abençoe, grande abraço, fique com Deus.